Feche os olhos por um momento e imagine que você acabou de acordar, mas não no presente. Você está no Egito Antigo, ou talvez no Império Romano. Seu hálito não está fresco e seus dentes precisam de limpeza. O que você faria? Pasta de dentes com cinzas? Um ramo de árvore mastigável? Ou quem sabe, enxaguar a boca com urina? Hoje embarcamos nessa viagem pela fascinante e peculiar história da higiene dental. Desde os primeiros métodos usados por civilizações antigas até as tecnologias modernas que mantêm nossos sorrisos brilhantes. Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Nossos ancestrais das cavernas certamente não se preocupavam com o hálito fresco, mas isso não significa que ignoravam completamente os dentes. Escavações arqueológicas revelaram que humanos pré-históricos usavam palitos de madeira, espinhos de plantas e até penas de pássaros para remover restos de comida presos entre os dentes. O mais impressionante foi a descoberta de que, há cerca de 9.000 anos, no período neolítico, já se realizavam procedimentos rudimentares de odontologia. Usando ferramentas semelhantes a furadeiras primitivas, algumas culturas tentavam tratar cáries e outras dores dentárias. Mas sejamos sinceros, sem anestesia, esse tratamento devia ser pura tortura. Os egípcios antigos foram os primeiros a desenvolver algo parecido com pasta de dente. Uma fórmula registrada há mais de 5.000 anos combinava cinza de cascos de boi, cascas de ovos trituradas e pedra-pomes. Apesar de áspera, essa mistura ajudava a remover resíduos e clarear os dentes. Porém, o segredo mais valioso dos egípcios era um ingrediente especial, o natrão, um mineral natural repleto de propriedades antissépticas. Além de ser usado para embalsamar múmias, o natrão também fazia parte da higiene bucal dos vivos, ajudando a combater bactérias e mau hálito. Enquanto os egípcios se concentravam em pós e pastas, os povos da Mesopotâmia e da Índia criaram algo muito mais próximo da nossa escova de dentes moderna, o Chew Stick. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, registros mostram que os babilônios usavam pequenos galhos de árvores aromáticas para esfregar os dentes. Um lado era mastigado até virar uma espécie de pincel natural, enquanto a outra ponta era afiada para servir como palito de dentes. Na Índia, os textos sagrados do Ayurveda já mencionavam a importância de usar galhos específicos como os de Neem, conhecido por suas propriedades antibacterianas. A prática se manteve forte por milênios, e até hoje, o miswak, uma variação do Chew Stick, é amplamente utilizado em algumas regiões do mundo. Agora chegamos a uma das partes mais inesperadas da nossa história, a higiene bucal dos romanos. Os romanos tinham uma verdadeira obsessão por dentes brancos, mas sem acesso ao flúor, eles descobriram que um ingrediente bem acessível e gratuito poderia ajudar na tarefa: a urina humana. Mas por quê? A resposta está na química. A urina contém amônia, uma substância alcalina que funciona como um agente de limpeza e branqueamento. Quando envelhecida por um tempo, a urina se decompunha e liberava ainda mais amônia, tornando-a mais eficaz para remover as manchas dos dentes. O uso era simples. Os romanos faziam bochechos com urina para branquear os dentes e combater bactérias. E o cheiro? E o gosto? Bom, para evitar que o hálito ficasse insuportável, muitos romanos enxaguavam a boca com águas aromáticas e mascavam ervas como hortelã e alecrim. E não para por aí. Como os romanos valorizavam a urina para a higiene bucal, ela se tornou um produto comercial. Barris de urina eram coletados e vendidos, com a mais valorizada vindo da Espanha. Sim, a urina espanhola era um artigo de luxo. Com a queda do Império Romano, a higiene bucal na Europa entrou em declínio. Muitas práticas romanas foram esquecidas e durante séculos as pessoas simplesmente não escovavam os dentes regularmente. Na Idade Média, receitas de pós dentais usavam pó de carvão, cascas de ovos e até chifres queimados. Alguns médicos recomendavam esfregar mel nos dentes para protegê-los, mas, ironicamente, isso apenas acelerava o desenvolvimento de cáries. Havia os que simplesmente esfregavam os dentes com pedaços do tecido linho. O século XVII marcou um grande avanço. Surgiram as primeiras escovas de dentes com cerdas naturais, feitas de pelos de animais como cavalos e porcos. Essas escovas eram populares na China e com o tempo chegaram à Europa através dos comerciantes. Já as pastas de dente evoluíram para fórmulas com giz, carvão e ervas aromáticas. E para os mais ricos,
pós dentais feitos com pó de pérolas trituradas prometiam um sorriso deslumbrante. Em 1780, um britânico chamado William Eads criou a primeira escova de dentes fabricada em larga escala, usando cabo de osso e cerdas de porco. Esse design seria a base para todas as escovas modernas. Em 1873, a Colgate lançou um dos primeiros cremes dentais comerciais, vendidos em potes de vidro. Antes disso, as pessoas usavam pós dentais caseiros, muitas vezes misturando carvão e giz. Até os anos 1930, as escovas de dentes tinham cerdas naturais de porco, que acumulavam bactérias e desgastavam rápido. Isso mudou em 1938, quando a empresa Dupont lançou a primeira escova de dentes com cerdas de nylon. O material sintético era mais higiênico, durável e eficiente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos foram instruídos a escovar os dentes regularmente, e esse hábito acabou se tornando um padrão de higiene global. Voltando um pouco no tempo, o Listerine, famoso enxaguante, foi criado em 1879 pelo Dr. Joseph Lawrence, um químico de São Luís, nos Estados Unidos. Inicialmente, ele desenvolveu o produto como um antisséptico cirúrgico inspirado nos princípios da asepsia de Joseph Lister, o pioneiro da cirurgia antisséptica. Daí o nome, Listerine. Nos primeiros anos, o Listerine era usado para desinfecção de feridas e até como desodorante corporal. Só em 1895, os dentistas começaram a recomendar seu uso como enxaguante bucal para combater o mau hálito e bactérias na boca. Contudo, foi apenas em 1914 que o Listerine começou a ser vendido sem prescrição médica, tornando-se um dos primeiros enxaguantes disponíveis para o público geral. Nos anos 1920, a marca popularizou o conceito de halitose, mau hálito, em campanhas publicitárias, tornando o Listerine um sucesso comercial. Se os séculos anteriores pavimentaram o caminho da higiene bucal moderna, as décadas de 1960 a 1990 foram responsáveis por aperfeiçoar e massificar os produtos que conhecemos hoje. E como toda boa revolução, tudo começa com uma pequena mudança. Imagine que estamos nos anos 60, o mundo está fascinado pela corrida espacial, os Beatles estão dominando as rádios, e no meio de tudo isso, uma nova tecnologia surge para facilitar a vida das pessoas: a escova de dentes elétrica. A primeira escova elétrica foi lançada nos anos 50 na Suíça, mas foi nos anos 60 que ela se popularizou, especialmente nos Estados Unidos. No começo, elas eram grandes, pesadas e tinham fios, mas a promessa era clara: um futuro onde a escovação seria feita de forma mais eficiente e sem esforço. Se os anos 70 tiveram um herói na higiene bucal, esse herói foi o flúor. Até então já se sabia que o flúor ajudava a fortalecer os dentes, mas foi nessa época que governos passaram a adicioná-lo à água potável em vários países, reduzindo drasticamente os casos de cárie. Além disso, foi na década de 70 que as pastas de dente começaram a se diversificar ainda mais. Se antes tínhamos apenas cremes dentais básicos, agora começaram a surgir fórmulas com flúor, promessas de dentes mais brancos e até versões infantis, com sabores e aromas agradáveis. Nos anos 80, começaram as grandes campanhas publicitárias de pastas de dente, escovas e enxaguantes. A Colgate, que já era uma gigante no setor, começou a investir pesado em anúncios que mostravam a importância de escovar os dentes 3 vezes ao dia e usar fio dental. O uso do fio dental, inclusive, começou a se tornar mais difundido, não só entre adultos, mas também entre as crianças. E finalmente chegamos nos anos 90. Aqui a tecnologia começou a transformar a higiene bucal em algo ainda mais avançado. As escovas elétricas ficaram mais acessíveis e surgiram modelos recarregáveis sem fio, tornando-as mais práticas. Além disso, novas fórmulas de creme foram desenvolvidas, prometendo não só limpeza, mas também clareamento dos dentes. Foi nos anos 90 que as primeiras pastas de dente com micropartículas de sílica surgiram, ajudando a remover manchas superficiais. Depois de atravessar milhares de anos, desde os primeiros gravetos mastigáveis da antiguidade até as escovas elétricas ultramodernas, fica claro que a busca por dentes saudáveis sempre esteve presente na humanidade. Hoje temos mais acesso à informação, tecnologia e produtos especializados do que qualquer outra geração antes de nós. Mas será que estamos realmente aproveitando tudo isso? Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos como este, entre no nosso grupo de transmissão no WhatsApp para ser avisado sempre que tiver novidades no canal. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever, deixar o like e comentar aqui qual dessas curiosidades mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!